Como tantos jovens que desejaram mudar o país e o mundo, ele entrou para a política. Foi caçado pela ditadura militar, mas mesmo assim nunca se afastou da vida pública. Histórias Contadas hoje traz o relato de Bernardo Cabral, deputado estadual, deputado federal, presidente da OAB, relator da Constituinte, ministro da Justiça e senador da República. O amazonense filho de imigrantes queria ser engenheiro, mas a morte de seu único irmão, brutalmente assassinado, interrompeu esse sonho. Nesta entrevista ao jornalista Armando Hollenberg, Bernardo Cabral, aos 80 anos, relembra os fatos que considera mais relevantes de sua trajetória. Com a idade que eu tenho, eu não procuro agradar ninguém. Se eu não tivesse sido deputado federal, eu não teria sido relator da Constituinte. Hoje eu sinto que eu só poderia ser advogado. Como é que o senhor Bernardo Cabral dança um bolero com uma senhora ministra e não há uma fotografia? Sou filho de pais portugueses. Meu pai, natural da vizinhança do Porto, da Régua, e minha mãe de Lamego. Chegaram lá em momentos distintos. O meu pai, que terminou, naquela altura se chamava um curso básico, quis entrar na Universidade de Coimbra. Meu avô não desejou que ele o fizesse, porque era proprietário de algumas quintas e queria que ele administrasse. E veio para o Brasil dizendo que aqui ele faria o curso que não podia fazer em Coimbra. Chegou aqui, minha mãe tinha vindo com os tios de Lamego. Primeiro fez uma residência em Paris, onde ela aprendeu o ofício de relojoeira. Ela foi a primeira mulher no Brasil a consertar relógio. Se encontraram e a partir deste encontro, casaram e eu vim ao mundo. Eu não queria seguir a carreira que o meu pai desejou seguir e que não pôde seguir, que era a carreira de advogado. Tanto assim que quando eu cursei o ginásio amazonense Pedro II, hoje é colégio estadual, era a semelhança do Pedro II aqui do Rio de Janeiro, eu fiz o científico porque ia cursar engenharia. Quem cursava direito, ou pretendia fazê-lo, estudava para o clássico, que eram 3 anos. Exatamente no ano de 1949, eu estava concluindo, aos 17 anos, o meu curso científico. Neste ano de 49, um irmão meu de 27 anos foi brutalmente assassinado. Com isso, a minha mãe, éramos os dois, me pediu que não gostaria de ter um filho só na memória e outro longe, distante, porque eu tinha ganho uma bolsa de estudo para os Estados Unidos, para estudar engenharia lá. Mas o assassino do meu irmão era policial. Isto foi numa festa, ele entrou, não queria mais que a festa continuasse, e o meu irmão caiu na tolice de perguntar por quê. Ele, porque eu sou autoridade, não quero. Ele passou-lhe um tiro, deu o primeiro tiro, parabéns, ele se ajoelhou, deu de segundo, deu de terceiro. E como policial, àquela altura, o espírito de corpo era muito maior do que é hoje e que ainda existe em algumas corporações. No primeiro ano, eu fui cursar Direito, porque senti que nem o inquérito policial havia sido aberto. E durante 4 anos eu batalhei muito para que esse inquérito fosse feito e um promotor muito corajoso, com um juiz também corajoso, promoveram a denúncia. Ele foi a julgamento no Tribunal do Júri. No primeiro julgamento eu não funcionei. Era um advogado meu parente e ele foi condenado a 13 anos. Apelou, veio o segundo julgamento, neste eu já funcionei. Ele apelou e veio o terceiro júri. Terceiro e último, ele foi condenado a 21 anos. Com esta acusação, eu fiz concurso para o Ministério Público, para ser promotor público. E eu consegui o segundo lugar. E aí vem o outro lado curioso,
eu não quis seguir a carreira de promotor público. Fiquei apenas com o título para amanhã defender uma cátedra em outro concurso. E fui ser advogado. Hoje eu sinto que eu só poderia ser advogado. Na Faculdade de Direito, no diretório, nós éramos naquela altura uma espécie de jovens que achávamos que ia consertar o mundo. Reclamaram muito quanto à posição de certos parlamentares na Assembleia Legislativa. E um punhado de 5 ou 6 que estavam se formando, resolvemos fundar o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da minha terra, do qual eu sou fundador. Fui orador da minha turma na Faculdade de Direito. E da Universidade do Amazonas. Do Amazonas. E o governador estava presente. O que tinha sido eleito, não o exercício. E gostou do jovem, né? Porque ele também era jovem, tinha 35 anos, que era o Plínio Coelho, que foi um grande governador do Amazonas e um grande deputado federal. Um homem de boa cultura, viu? Boa cultura. E nos aproximamos. Quando eu comecei a fazer o jornalismo junto com o advogado, houve um problema na chefia de polícia. O chefe de polícia de então havia espancado uns presos, teve uma repercussão muito grande na imprensa, foi demitido e eu fui convidado a ser chefe de polícia. E assumi, tinha 25 anos, mas naquela altura funcionava o jogo do bicho. E ao cabo de uns 5 ou 6 meses, ou 7, eu consegui fechar o jogo do bicho. E a imprensa disse, é a primeira vez que o jogo do bicho é fechado. Eu não sabia que, paralelamente, o banqueiro do jogo do bicho, só havia um, ele contribuía para a assistência social. E o governador me chamou. Pô, você me criou o maior problema. Mas qual foi, governador? É essa história do jogo do bicho, e eu estou agora numa situação delicada porque não há verbo, ele tinha encontrado praticamente a caixa vazia, com só 2.000 e tal reais, na penúria. Eu disse, não tem nenhum problema. Eu sempre levava na minha pasta o meu pedido de exoneração em caráter revogável, sem data. Eu entreguei e datei. Ele disse, bom, mas não é para isso. Não, foi assim que eu saí. No ano seguinte, já um outro governador, que sabia do episódio, me convidou, aí sim já havia a Secretaria do Interior e Justiça. E eu fui ser secretário aos 26 anos, também o mais novo. E aí houve uma situação curiosa. Eu fui a uma reunião em São Paulo, e na hora que me deram a palavra em São Paulo, pela Secretaria do Interior e Justiça do Amazonas, ele disse, você até que fala bem. Eu gostei de que você tenha representado o secretário do Amazonas muito bem. Como é o nome dele? Eu disse, não, sou eu próprio. Ele olhou, mas você é um menino? Então, estas são duas fases curiosas na minha vida pública. E da Secretaria de Justiça eu fui ser chefe da Casa Civil do governador. Na Casa Civil eu vi que a Assembleia estava minada de pessoas que não tinham qualidade para ser. Sem que com isso eu queira fazer restrição a este ou aquele. Mas não havia, assim, uma linhagem. O jovem advogado disputa a primeira eleição. Num país dividido entre direita e esquerda, o golpe de 64 não tardaria a acontecer. Deputado estadual pelo PTB do Amazonas, Bernardo Cabral toma posições firmes contra a ditadura, mas é poupado nas primeiras listas de cassações. Aí uns 5 nos rebelamos e nos candidatamos a deputado estadual. Quando chegamos a deputado estadual, fomos eleitos, éramos 5 numa Assembleia de 30, só havia 30 deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Naquela altura nós só tínhamos 2 lá, o PTB e a UDN. E eu entrei no PTB, eu me elegi pelo PTB. Veio a Revolução em 64, eu me elegi em 62. Em 64, cassaram o governador do Amazonas, que era o Plínio Coelho ainda, era o Plínio Coelho, pela segunda vez. O general Mamed, Jurandir Bizarria Mamed, foi a Manaus para tratar da eleição indireta do governador. E levava o nome indicado pelo Castelo Branco, que era o presidente, para ser o governador, que era o Arthur Reis. Um homem sério, da melhor categoria. Arthur Reis. Arthur César Ferreira Reis. Nesta altura, quando o general Mamed chegou, a casa do general ficava exatamente na praça onde funcionava a Assembleia Legislativa, onde não funciona mais.
E o general convidou os deputados para ir à casa dele. E o líder, então, da chamada UDN, convidou todos os deputados para tratar disso. E eu disse ao líder da UDN que eu não ia à casa do general por uma razão muito simples. O fórum para tratar disso era a Assembleia, e não a casa dele. E não fui. O presidente da Assembleia, no dia da eleição indireta, eu fui o 5º a votar. Eu disse que queria justificar minha declaração de voto. E justifiquei dizendo que eu não votaria no nome do Arthur Reis, apesar de ser um nome honrado, porque estavam cometendo, foi a primeira vez que eu usei um estupro constitucional. Não podia haver a eleição indireta, porque o governador não tinha cumprido os 2 anos de mandato, e a Constituição Estadual dizia, não cumprido 2 anos, se fará uma nova eleição direta. E votei contra. Dos 30 deputados estaduais, eu fui o único que votou contra. E a imprensa abriu uma manchete enorme. Bernardo, único voto discordante. E eu passei a ser o líder da oposição na Assembleia. Quando o Arthur Reis, isso é que é importante ver o que é o caráter de um homem. Quando ele chegou lá para tomar posse, tomou posse, ele era um homem muito sério. Ele virou-se assim mesmo. Qual foi o deputado que votou contra o meu nome? Na frente de todos. Sem que ninguém respondesse, eu que levantei a mão e disse, fui eu. Mas você é jovem, hein? Pois você salvou a reputação desta casa. Assim mesmo. Como quem diz, teve a coragem de se insurgir. Mas com isso eu fiquei visado. Tentaram caçar o meu mandato naquela altura, e o Castelo Branco se recusou dizendo que a minha atitude não... E com isto, sem querer, líder da oposição, lá vou eu tangido para a candidatura a deputado federal. Veja depois do intervalo. Dos porões da ditadura, Bernardo Cabral sofre ameaça de sequestro e morte. Histórias Contadas volta já.